A sexta temporada de Black Mirror já está entre nós e polêmica, tá? Teve muita gente que odiou essa temporada e tal. Vou dar minhas impressões sobre, o que eu achei desses episódios e tal, mas teve um episódio dessa temporada que eu gostei demais, que eu achei muito Black Mirror. Tem muita coisa aí existencial, de saúde mental e tal, que é o Beyond the Sea. E afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar de Black Mirror, mais especificamente do terceiro episódio da sexta temporada, intitulado Beyond the Sea, ou Além do Mar, que pra mim, disparado, é o melhor episódio dessa sexta temporada. E aí é o seguinte, tá? Vi diversas opiniões e tal, pessoal falando. Algumas coisas eu concordo, né? A pessoa fala, Black Mirror não é mais a mesma, não tem mais aquela inspiração, aquela coisa, aqueles episódios realmente pra explodirem a nossa cabeça, pra deixar a gente angustiado e coisa e tal. O Charlie Brooker, que é o roteirista, que é o criador de Black Mirror, ele já tinha falado há uns anos que ele não tinha mais ideia mesmo, porque a vida real, o mundo já tava tão maluco, a tecnologia, as coisas que acontecem, né, já falavam por conta própria, a gente não precisava de uma série, né, mas o cara foi lá e fez mais temporada. A última, a quinta, tinha sido lançada em 2019, que eu achei bem fraquinha mesmo e tal. Essa aqui, claro, não tá entre as minhas temporadas favoritas, mas tem uns episódios legais, assim, ok, legalzinho. O primeiro episódio, a Joanna Péssima, achei legalzinho, né? O último episódio, Demônio 79, achei legal, né? Achei a ideia boa. É um episódio que se distancia de Black Mirror, acho que se distancia muito, né? Eu acho que é aquilo que o pessoal fala, peraí, né? Black Mirror não é tecnologia, não é a tecnologia presente, blá, 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 blá. E realmente aqui eles chutaram o balde e falaram, não, vamos botar aqui, gostei dessa história. E, sei lá, o Charlie Brooker futuramente pode criar uma série, trazer essas histórias diferentes pra essa série. Ou o cara faz o que ele quiser também, né? Dono da série, fica à vontade, meu filho. O quarto episódio, Maisie Day, né? É um episódio que eu vi a galera odiando pra caramba. Eu vou falar que eu não odiei, não achei um baita episódio, longe disso. Achei ele meio um marasmo ali na maior parte do tempo. Finalzinho, até que ele deu uma pegada, até que, apesar de eu também achar que ele se distancia aí de Black Mirror. O segundo, Lock Henry, achei legalzinho também, algumas ressalvas, mas é isso. Estamos aqui para falar do terceiro episódio, o Beyond the Sea. Our Lord, Heavenly Father, bless us in these thy gifts which we take from thy bountiful goodness. Tem um baita elenco, o elenco ajuda muito nessa história, no peso dela. O Aaron Paul tá muito bem aqui. O Josh Hartnett, que é um ator que eu já vi em várias coisas, tenho as minhas ressalvas sobre ele. Ele tava até sumido, né? Tinha dado uma parada e ele volta agora, eu acho que ele tá bem demais. A Kate Mara também tá aqui, tá bem, enfim, cara. E esse episódio, ele traz ali uma coisa que eu também, você que tá assistindo, talvez passou por isso provavelmente. Primeiros 5, 10 minutos, a gente já imaginava o que poderia acontecer. E aí eu queria fazer um parênteses aqui na análise desse episódio. A previsibilidade é uma coisa que ela vai acontecer em 90, 95% das coisas que a gente assistir atualmente. O que vier de bônus ali, surpreendente, são exceções. Então a gente não pode deixar também um aspecto de previsibilidade estragar toda a experiência. Até porque é muito importante a gente lembrar, apesar de ser óbvio, isso que eu vou falar agora, que o audiovisual não é apenas o roteiro, a narrativa, o plot e tal. É uma combinação de fatores, né? A história é importante, mas o desempenho do elenco, o valor de produção, a atmosfera, a trilha sonora, a direção, com certeza, a edição, a montagem, tudo isso é algo que faz parte. Então eu gosto desse aglomerado nesse episódio aqui, e apesar de já imaginar algumas coisas, e nem tudo também, tá? Porque é inevitável, às vezes você tá vendo a história, você vai pensando, eu acho que vai pra cá, hein? Vai pra cá, vai pra cá. Mas não necessariamente pode acontecer exato como eu imaginava, pelo menos comigo foi assim. Bem, o episódio se passa em uma 1969 alternativa. Dois astronautas, o David e o Cliff, eles são mandados em uma missão espacial de 6 anos. É muito tempo. E essa missão, eles falam ali, né, que também tem um lance de
sobrevivência humana, para testar ali. A coisa do humano no espaço, né? Eles precisam fazer ali uns exames constantemente, umas reparações e tal, mas a maior parte do tempo, tanto o David quanto o Cliff, eles deitam ali numa cama, num mecanismo ali, botam uma plaquinha deles ali na parede e a consciência deles vai para a Terra, para a família deles, para réplicas mecânicas. Tudo está acontecendo simultaneamente. Enquanto eles estão lá no espaço dormindo, a consciência deles tá lá no robô, no boneco, né, com as suas respectivas esposas, enfim, fazendo as coisas, ou não fazendo, né? Você vê no início do episódio que o David, ele é todo apaixonado pela mulher, que ele tem 2 filhos, né, crianças, que eles se dão bem ali, que ele é animado, que ele é falador, etc. O Cliff, o personagem do Aaron Paul, ele é bem mais fechado, ele é bem mais sisudo. Você vê que o casamento dele com a mulher dele tá mais ali, a personagem da Kate Mara, tá mais frio, né? Eles estão mais distantes e tal. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. You're rude not to answer me. E aí a gente tem uma tragédia, a gente tem uma quebra nisso aí. Por quê? Porque uma certa noite, uma seita com os malucos hippies lá e tal, surtados, liderados pelo personagem do Rory Culkin, né, lá irmão do Kieran Culkin, do Macaulay Culkin, eles invadem a casa do David, da família feliz, e simplesmente matam a família dele. Eles falam que aquilo é uma aberração, né? O fato dele ser um robô e tá fazendo aquilo interrompe a naturalidade das coisas e aí envolve religião, etc. E aí ele mata os 2 filhos, a mulher dele e destrói a réplica mecânica dele. Então ele acorda e isso me deixou muito angustiado, de verdade. Isso pra mim é muito Black Mirror, tá? Ele acorda lá na nave, né, no espaço, lá na PQP, angustiado, cara. A família dele morreu, não tem como ele voltar. Ainda tem 4 anos de missão pela frente. A réplica dele tá destruída, né? Não tem como eles fazerem uma nova réplica e coisa e tal. Então, assim, esse sentimento, né, você sente o peso. O trabalho do Josh Hartnett aqui mandou bem demais, porque ele sai desse cara mais alegre, de bem com a vida e tagarela, para um cara fechado, destruído ali. Inclusive, o Cliff, ele fica preocupado, porque o David, ele se mostra catatônico, né? Sei lá, ele pode a qualquer momento tirar a vida, ele tem ali uns comportamentos meio estranhos, e aí é o que eles falam, é uma missão para 2 pessoas. Se um morrer, acabou. Ali o outro também corre risco de vida, provavelmente vai morrer, então precisa dos 2 ali. O Cliff, ele vai lá pra sua réplica, conversa com a mulher dele, fala, ó, esse cara tá meio maluco e tal, vou tentar dar um help pra ele, vou disponibilizar a minha réplica, a minha carcaça, o meu boneco, pra ele vir uma vez por semana ali, 1 horinha, pra ele ficar, dar uma caminhada, espairecer, ter um contato com a terra, e aí depois eu volto, ele volta, só pro cara não enlouquecer de vez, né? Ele propõe isso pro David, o David aceita na hora, e assim acontece. De vez em quando, uma vez por semana, melhor dizendo, o David vai lá, assume o corpo do Cliff, isso é muito louco e tal. E aí a gente tem uma quebra, né? Porque mesmo que aos poucos o David, ele ainda tá muito triste, ele chora ali nos braços da mulher do Cliff, né? E ele ainda tá num processo de luto, mas ele é esse cara mais sensível, digamos assim, ele pinta, ele promete pintar ali a casa deles pros 2, para dar de presente pros 2, e aos poucos vai criando uma amizade, uma aproximação, mesmo que uma vez por semana, ali com a mulher do Cliff, que não estava acostumada com isso, né? Afinal, o marido dela era muito na dele, aquela coisa fechada. E aí é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque a gente tem ali um corpo igual, eles estavam dividindo o mesmo corpo, mas com consciências, almas diferentes. É como se o marido daquela mulher tivesse se transformado em uma outra pessoa e literalmente ele era uma outra pessoa, mesmo que por 1 hora. Eu achei isso, né, fascinante e tal. Inclusive, um dos livros que a mulher do Cliff tá lendo
é o Valley of the Dolls, o Vale das Bonecas. É um livro escrito em 1966 que tem uma premissa que tem a ver com essa história. Claro, tem vários aspectos diferentes e tal, mas tem uma linha de raciocínio parecida, porque também são personagens que dividem o mesmo sonho, o mesmo objetivo. E é mais ou menos aqui. A gente tinha dois caras que agora queriam estar ali, na Terra, naquele corpo mecânico. Era o único que eles tinham disponível. A gente vê que o David no corpo do Cliff tá cada vez mais interessado na mulher do outro. Olha a talaricagem, né? Ele começa a se aproximar, ele vai avançando o sinal, ele fala pra ela, eu sei que você quer, ele não precisa ficar sabendo. Ela tem uma certa hora que ela até vai, mas ela para, você tá me confundindo, sai daqui, não sei o que, bababá, meio que dá um chega para lá, um fora nele, e tem um momento que é importante, que o menininho, o filho do Cliff e da mulher, sempre tá observando de longe, ele tá sacando, né, o moleque não é besta, ele tá sacando o que tá acontecendo. Então tem uma hora que ele vai lá e estraga o quadro, né, mancha o quadro que o cara tá pintando, e o cara vê, né, o David no corpo do Cliff, mecânico do Cliff, e dá um tapa ali na cabeça do menino, né? Você vê as atitudes dele, o negócio indo para um lado mais perigoso. Quando o Cliff de verdade vai lá pro corpo dele, né, e tal, a mulher dele ainda tenta dar uma, esse cara tá meio esquisito, eu não quero que ele volte, ele andou dando uns tapinha na cabeça do nosso filho, tá estranho. Mas o Cliff fala, não, mas não sei o que, passa pano pro cara, né? Só que isso dura muito pouco, tá? Dura muito pouco, porque quando o Cliff volta lá pra nave, né, tem um momento que o David tá lá, né, fez o transporte ali de consciência, Cliff vai dar uma passeada no quarto do David e ele vê uns desenhos, ele vai mexendo nesses desenhos do cara e aí ele vê que ele desenhou a esposa do Cliff nua, em várias posições ali e tal, aí o Cliff fica maluco. Cliff, claro, vai tirar a satisfação com o David quando ele volta, né, pé da vida ali, encara o cara fala, né, nega que eles tiveram alguma coisa, aí ele até fala, não tenho mais nada, o David, né, eu tô destruído e tal, então inevitavelmente eu queria, sua mulher é linda e tal. Isso deixa, claro, o Cliff ainda mais pé da vida, né, e o David ainda fala na cara dele, você não valoriza sua esposa, ela não quer mais você e tal, você é distante, não sei o quê. My wife, you fucking creep! Cliff deixa ele, vai conversar lá com a mulher dele, ele, claro, chega já, né, machista pra caramba, já jogando toda a culpa em cima da mulher, falando, né, taraná, você me traiu, não sei o quê, e ela convence do contrário, fala, meu amigo, eu não fiz nada com o cara. Sim, ele queria, ele tava interessado, mas eu ainda tentei te avisar falando que o cara tava estranho e você não me deu ouvidos. Bem, então o Cliff volta pra nave, troca ali uma outra ideia com o David, fala assim, minha mulher não quer saber de você, você não vai voltar nunca mais, você não vai encostar na minha mulher, chama ele de nojento, que a mulher dele falou um monte de coisa que na verdade era o que o Cliff pensava do David, né? Que ele era um canalha, não sei o quê, que ele, enfim... E aí, você vê o brilho nos olhos do David sumindo de vez, né? Ele até pede, não, deixa eu ir lá pedir desculpas pra sua mulher, pelo menos uma última vez. O Cliff fala assim, você tá maluco? Você não vai voltar, você não vai pisar lá nunca mais. Será mesmo? Bem, David, ele faz a barba porque ele tava barbudo, né? Com a cara ali meio esquisita. O Cliff tava lá com a família dele, lá deitadinho. Tal, até que surge uma emergência lá na nave, o Cliff precisa voltar, o David fala, não, teve um vazamento lá fora, por quê? Porque o Cliff é o que bota, né, a roupa ali de astronauta, se equipa e vai lá fora ver, e assim ele faz, né, o David ajuda ele, bota ali as coisinhas e o Cliff vai lá ver. E nisso, quando o Cliff tá chegando lá no negócio do vazamento, não tem vazamento nenhum, meu amigo. Aí ele volta correndo, né, bate ali na porta. Cadê o David? Cadê o David? Ficou ali fora uns 5, 10 minutos. Bota aí uns 10 minutos. Vamos dar essa colher de chá. Porém, David surge, tira ali ele do equipamento, né? Aí o Cliff pergunta, cadê minha placa? Que é a chavinha lá para transportar a consciência. Cadê? Você não me devolveu. Tava no bolso do David, ele tira assim,
Aí o Cliff fica maluco, ele fala, o que você fez? O que você fez nesse tempo que eu tô fora? Aí a ficha caiu, né? Ele sai correndo, vai lá pra cama, pro mecanismo lá, vai com a sua consciência lá onde estava a sua família e encontra a tragédia. Eu, particularmente, passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer, né? O cara surtar, matar, passou. Mas eu pensei que o episódio não ia por esse lado tão trágico da mulher e do menino morrer. E sim, quando o Cliff chega lá, tá uma chacina, né? Sangue e tal. O David, nesses poucos minutos, foi lá, matou a esposa, o filho dele e voltou. A última cena, né? O Cliff voltando pra nave, devastado, né? O Aaron Paul mandando muito bem aqui. E aí o David simplesmente tá esperando ele com a cara de cínico, falando assim, né? Por não falando com voz, mas com o rosto, com o olhar, né? Agora sim a gente tá igual, agora sim você tá sentindo o que eu sinto, né? A minha solidão e tal, a minha vida partida. Até, né, bota a cadeira ali pros dois sentarem. Fim de episódio. Como eu disse, né? Talvez muita gente imaginou, isso podia acontecer. Eu até pensei, será que o David não vai matar o Cliff e assumir de vez ali, né? A carcaça dele lá e enganar a esposa dele? Ou será que não vai acabar num tonzinho mais de boa, ele vai aceitar, ou ele vai acabar, sei lá, tirando a própria vida lá mesmo e deixando o Cliff viver a vida? Enfim, isso não aconteceu, eu lembrei, não, isso é Black Mirror, né, o Charlie Brooker, e ele foi pro lado mais sombrio da coisa possível. E aí é só supositório, né? A gente só pode supor o que os dois iam, né, morrer ali, porque afinal os dois estavam... Aí os dois iam se tornar catatônicos, porque o Cliff acabou com tudo, né? Eu acho sim, como eu disse, eu gostei muito do episódio. Acho sim que o final diferente, é um episódio grande, né? Tem quase 1h20. O final diferente do restante, ele é meio rápido demais, ele é meio abrupto. O que eu quero dizer é que, tipo assim, beleza, o David, ele tava catatônico, ele tinha aquilo, né, aquela cabeça e tal. Ele foi desprezado tanto pelo Cliff quanto pela mulher dele. Aí ele, né, enlouqueceu de vez, mas esse desenvolvimento, ele acontece né, em 5 minutos, digamos assim, no máximo, né? Mas tirando isso, eu achei incrível, tá? Eu achei incrível. Eu dou uma nota 8.5 para Beyond the Sea. Acho que tá no panteão aí dos grandes episódios de Black Mirror, né? Não diria top 5, mas talvez num top 10 entra fácil, tranquilo ali, no top 8, sei lá. A direção é muito boa, eu acho que a edição, apesar de ser um episódio lento, é importante a gente ter a construção, esse dinamismo, né, entre o David com o corpo do Cliff, com a mulher dele, e construindo isso, e a tensão lá no espaço que vai crescendo. Essa tensão, realmente, né, essa periculosidade é um negócio que tá na atmosfera, a gente sente, ao mesmo tempo que tem essa calmaria do espaço ou do ambiente lá onde eles moravam e tal. Então, são elementos bem legais que o episódio traz e que sabe trabalhar muito bem. E eu tava falando muito do elenco, né? Só essa última observação, mas o Aaron Paul é muito bom porque quando ele é o Cliff, você vê que ele é muito mais fechado, ele é monossilábico e tal, e quando ele se transforma, quando é o Davis, né, no corpo dele, ele muda completamente, né, nos detalhismos ali, na maneira mais suave de falar, nas expressões ali mais suaves e tal. Isso é muito interessante de observar. Enfim, essa é a minha opinião, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Você gostou desse episódio? Você odiou? Você não gostou de jeito nenhum? Pra você, a temporada é terrível? Ou melhor, você tem um episódio preferido nessa temporada que não seja o Beyond the Sea? Deixa aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos aqui do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.